Nesta aula, introduziremos a noção de mínimo múltiplo comum de dois ou mais inteiros. Esta noção se relaciona estreitamente com a noção de máximo divisor comum através de um resultado fundamental que provaremos e que diz que o mínimo múltiplo comum de dois números naturais é igual a seu produto dividido pelo seu máximo divisor comum. Este resultado reduzirá o cálculo do mínimo múltiplo comum a uma aplicação do algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo divisor comum. O número inteiro é um múltiplo comum de dois números inteiros dados se ele é simultaneamente múltiplo de ambos os números. Por exemplo, os números a vezes b e 0 são sempre múltiplos comuns de a e b. O número inteiro m maior ou igual a 0 é um mínimo múltiplo comum, dito também MMC, dos números inteiros a e b quando, primeiro, m é um múltiplo comum de a e b, e, segundo, se c é um múltiplo comum de a e b, então m divide c. Por exemplo, 12 é um múltiplo comum de 2 e 3, mas não é um MMC desses números. O número 6 é um MMC de 2 e 3. Se m e m' são dois mínimos múltiplos comuns de a e b, então do item 2 da definição acima, temos que m divide m' e m' divide m. Como m e m' são números inteiros não negativos, temos que m é igual a m', o que mostra que o mínimo múltiplo comum, se existe, é único. Pela definição, se m é um MMC de a e b e c é um múltiplo comum de a e b, então m divide c. Portanto, se c é positivo, temos que m menor ou igual a c, mostrando que m é o menor múltiplo comum positivo de a e b, fazendo jus ao nome de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de a e b, se existe, é denotado por este símbolo. Caso exista mínimo múltiplo comum de a e b, é fácil mostrar que vale essas igualdades aqui. Assim, para efeito do cálculo do MMC de dois números, podemos sempre supô-los não negativos. É também fácil verificar que mínimo múltiplo comum de a e b é igual a zero se somente se um deles é zero. A igual a zero ou b igual a zero. De fato, se o mínimo múltiplo comum de a e b é zero, então 0 divide AB, que é múltiplo de a e b. Logo, AB é igual a zero e, portanto, a igual a zero ou b igual a zero. Reciprocamente, se a igual a zero ou b igual a zero, então 0 é o único múltiplo comum de a e b. Logo, o mínimo múltiplo comum de a e b é zero. A relação entre MDC e MMC. Proposição. Dados dois números inteiros a e b, temos que o mínimo múltiplo comum de a e b existe e vale esta relação. Ou seja, mínimo múltiplo comum de a e b vezes máximo divisor comum de a e b igual ao módulo do produto de a vezes b. Demonstração. Se a igual a zero ou b igual a zero, sabemos que o mínimo múltiplo comum existe, pois é igual a zero. Além disso, a igualdade acima é trivialmente verificada. É também fácil ver que a igualdade é verificada para a e b se somente se ela é verificada para mais ou menos a e mais ou menos b. Então, sem perda de generalidade, podemos supor a e b números naturais. Pondo m igual a a vezes b dividido pelo máximo divisor comum de a e b, queremos mostrar que m é igual ao mínimo múltiplo comum, por esta relação aqui. Como m é igual a vezes b sobre máximo divisor comum de a e b, que é igual a b vezes a sobre MDC de a e b, por causa dessa relação aqui, temos que a divide m e b divide m. Portanto, m é o múltiplo comum de a e b.
Suponhamos agora que C seja um múltiplo comum de A e B. Queremos mostrar que M divide C, e assim concluiremos a prova de que M é o minimúltiplo comum de A e B. De fato, sendo C um múltiplo de A e de B, podemos escrever C igual a NA ou C igual a N'B. Segue-se daí que N vezes A sobre máximo isoco comum de A e B é igual a N' vezes B sobre máximo isoco comum A e B. É só observar essa igualdade aqui e dividir ambos os membros pelo máximo isoco comum de A e B. Como esses dois números, A sobre máximo isoco comum A e B sobre máximo isoco comum de A e B, são primos entre si, conforme vimos na unidade 6, segue-se do lema de Gauss, também na unidade 6, que A sobre máximo isoco comum de A e B divide N'. Esse número divide o produto. E ele é primo com esse número, portanto, tem que dividir N'. Portanto, M igual a A sobre máximo isoco comum de A e B vezes B divide N'B. É só multiplicar isso daqui por B, isso daqui por B, e concluímos isso daqui. Portanto, M divide N'B, que é igual a C. C, N'B. Concluindo a prova. Em virtude da proposição acima, o minimúltiplo comum de dois inteiros, ambos não nulos, pode ser encontrado por meio do algoritmo de Euclides para o cálculo do MDC, pois basta dividir o módulo do produto dos dois números pelo seu MDC. Corolário: se A e B são números inteiros primos entre si, então o minimúltiplo comum de A e B é igual ao módulo do produto A vezes B, dado que o máximo isoco comum entre A e B é 1. Exemplo: sejam B e M dois números naturais. Vamos mostrar que na sequência de números B, 2B, 3B, etc., MB, existem exatamente máximos isoco comum de B e M, números divisíveis por M. De fato, os números da sequência divisíveis por M são múltiplos de B e de M, que todos esses elementos são múltiplos de B. Logo, múltiplos do minimúltiplo comum de B e M. Os múltiplos comuns de B e M são, então, da forma minimúltiplo comum de B e M, 2 vezes minimúltiplo comum de B e M, 3 vezes minimúltiplo comum de B e M, até chegar ao máximo isoco comum de BM vezes o minimúltiplo comum de BM, que é igual a MB. Portanto, tem-se máximo isoco comum de B e M, números divisíveis por M na sequência, que começa de 1 até máximo isoco comum BM vezes o minimúltiplo comum de BM. Generalização do conceito de MMC. Podemos estender a noção de MMC para vários números, como faremos a seguir. Diremos que um número natural M é um MMC dos inteiros não nulos A1, etc., a N, se M é um múltiplo comum desses números, e se para todo múltiplo comum M' desses números, tem-se que M divide M'. É fácil ver que o MMC, se existe, é único, sendo denotado por este símbolo. Além disso, o MMC de vários inteiros não nulos é o menor múltiplo comum positivo desses números. Proposição: sejam A1, AN números inteiros não nulos, então existe o número mínimo comum deles, e vale esta fórmula recorrente. Minimúltiplo comum de A1, etc., AN-1, AN, é igual ao minimúltiplo comum de A1, etc., e aqui eu posso juntar minimúltiplo comum de AN-1, AN.
Exemplo, temos que o mínimo múltiplo comum de menos 56, 16 e 24 é igual ao mínimo múltiplo comum. Posso trocar esse menos 56 por 56 e eu posso juntar esses dois aqui, tomando o seu mínimo múltiplo comum. Calculando o mínimo múltiplo comum 16 e 24, esse é igual ao produto 16 vezes 24, dividido pelo máximo divisor comum desses números. Efetuando a conta, encontramos 48. Portanto, o número procurado é o mínimo múltiplo comum de 56 e 48. Calculando o mínimo comum de 56 e 48, multiplicando os dois números e dividindo-os pelo seu máximo divisor comum, encontramos o número 336, que é a resposta à nossa questão.